falando um pouquinho da minha experiência com as danças circulares. Bom, antes de ter contato com as danças circulares, eu já era bailarina, professora de sapateado, e aí eu fiz a formação, eu sou professora de dança desde 98. Faz tempo, né? A gente não devia denunciar essas coisas das idades, mas tudo bem. Aí eu fiz a formação de danças circulares com a Renata Ramos, que é pioneira no Brasil. Me formei como focalizadora de danças circulares em 2005. Em 2006 eu me mudei para Araraquara. Eu sou paulistana, tá, gente? Sou de São Paulo, capital. Que mais? Terminei pedagogia em 2019 e agora ingressei no mestrado de educação escolar, na linha de formação de professores. E o meu trabalho também o meu trabalho de pesquisa no mestrado também é de investigar a respeito das danças circulares e das práticas para a promoção da convivência nas escolas. Promoção da convivência e prevenção da violência e de práticas como bullying. Então, é isso. Então, essa é um pouquinho da minha experiência. Aqui em Araraquara, a gente tem a roda no parque infantil, tinha, né, antes da pandemia. A gente promove uma vez por mês um encontro no parque infantil. E qualquer pessoa pode chegar, entrar na roda, participar. A dança circular, ela tem essa interligação, ela é uma proposta de educação e cura. Então, ela pode ser aplicada em várias áreas, ela é transdisciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar. Então, ela tem essa característica de mover-se entre várias áreas do conhecimento. Tá? Eu estou mais ligada aqui com a educação. Bom, eu preparei aqui uma aula, mas eu queria fazer como se fosse uma roda de danças circulares mesmo, onde a gente chega e nós vamos nos apresentar. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente se apresenta, a gente tira, que é uma tradição, uma carta dos anjos. Eu vou colocar aqui para vocês o link para vocês sortearem uma carta, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa carta. Quer ver? Eu vou entrar aqui e vou mostrar como que é essa telinha para vocês. Eu vou tirar a primeira carta. Nesse site, é o site das cartas dos anjos. E a gente vai passar o dedinho, assim, ó, e vai tirar uma carta. Então, eu vou começar. Visão. Então, eu vou me apresentar e vou ler para vocês a minha carta. Como eu já me apresentei, que eu sou a Lídia, focalizadora de danças, bailarina, pedagoga, mestranda. E a minha carta do anjo é a visão. Olhe para o mundo com a visão da alma. Use sua imaginação, seu sentido interno e os alertas periféricos para ver a imagem maior e dar forma ao futuro que deseja. Então, essa é a minha mensagem e a minha carta. Geralmente a gente faz assim, a gente abre a roda e tira essas cartas que são valores, virtudes, algo que é precioso para nós. Essa carta ela pode simbolizar tanto algo que eu tenho demais e quero distribuir, como algo que está faltando para mim e que eu preciso resgatar, tá bom? Então, aí a gente coloca no centro da roda essa virtude. Então, estou colocando para vocês a virtude e o valor da visão. Então, vou continuar aqui. Eu tenho uma apresentação para vocês. E vou começar agora a falar um pouquinho da história da dança circular. Então, a história da dança, na verdade, ela se confunde com a história da humanidade. Desde os primórdios,
Os homens pintavam nas paredes das cavernas as necessidades de boa caça, de proteção, de fertilidade. Mas dá para ver pelas pinturas rupestres que muitas dessas pinturas nas cavernas têm movimento. E o movimento que lembra a dança, que lembra as necessidades de dar as mãos, de estar em comunidade. Então, esse é o sentido. E aí, com o apoio do grupo, o homem passou a ter mais tempo para pensar na sua própria origem. Então, através da sua relação com a natureza, surgiram os mitos, como uma tentativa de explicar toda a criação. Surgiram, então, a dança, a música e o teatro. Os xamãs foram considerados os primeiros atores da humanidade, atuando em rituais. Eles transmitiam o conhecimento dos mitos, dos deuses, através da representação. Por que eu quis trazer um pouquinho da história da dança e da história da humanidade? Porque a gente vai falar aqui das danças circulares sagradas. E sempre, em todos os lugares, quando alguém pergunta, mas o que você faz? E por que essa dança sagrada tem alguma coisa de igreja nela? E a gente tem que explicar, né, que o sagrado é o sagrado, o movimento sagrado dos povos, como cada povo e como cada cultura se identifica com como a humanidade foi criada, através desses mitos, da relação com o oculto, da relação com aquilo que você acredita que tem dentro de você, sobre a sua origem, sobre a formação do universo, dos mundos. E na história da humanidade, cada povo tem as suas próprias explicações, os seus próprios mitos, os seus próprios símbolos. E isso foi sendo passado de corpo a corpo, de geração a geração. E isso é muito importante na dança circular, porque a dança circular é uma dança que honra a ancestralidade. Aqui eu trouxe uma ilustração, né, dos períodos da Idade Antiga, desde mais de 3.000 anos antes de Cristo até 500 depois de Cristo. Em diversas partes do mundo, as primeiras civilizações manifestam em suas relações com a ideia da origem e da criação. E isso é representado nas pinturas, na arte, né, ou é transmitido de corpo a corpo. Cada povo tem a sua história da sua origem. Por exemplo, aqui temos várias representações de religiões, né? Em Israel, o judaísmo, o cristianismo, na Índia tem o hinduísmo, na Turquia também tem os povos árabes, o Alcorão. Então, cada povo tem o seu sistema de crenças, seu sistema e o seu sistema de danças e de transmissão dessas mensagens. Depois, na Idade Média, entre o século V e o século XV, o que aconteceu com as danças? Surgem as danças imperiais e o balé clássico, a busca da perfeição. Uma ruptura da corte com as danças populares dos camponeses. Então, a partir desse período aqui da história na Europa, começou a ter uma diferenciação entre o que era a dança da nobreza e a dança dos povos. Isso também é importante porque hoje a gente classifica a dança circular como danças dos povos. Tá? Ela não é uma dança performática, não é uma dança que se usa em palcos, não é uma dança que se usa em corte, ela é uma dança que se dança de mãos dadas, em comunidade. E a partir da Idade Moderna e Contemporânea, depois do século XVI, temos a desconstrução e o estudo do movimento. Então, a dança moderna e a dança contemporânea, elas buscaram quebrar com todos os estereótipos que surgiram lá no Renascimento com a dança clássica. Esquece esse negócio de perfeição, vamos usar o nosso corpo para transmitir uma mensagem, para
transmitir o nosso sentimento em relação ao mundo hoje. A dança moderna e a dança contemporânea, ela é considerada hoje uma linguagem que a gente transmite, uma linguagem artística, onde a gente pode transmitir ideias, pensamentos e sentimentos. Bom, a dança circular não posso dizer que ela foi criada por Bernard Vosen, porque ela sempre existiu. Mas esse bailarino alemão, Bernard Vosin, que tem aí a data de nascimento e morte dele, ele era um bailarino clássico que, quando chegou lá por volta dos seus 60 anos, ele já estava assim para se aposentar dos palcos, né? Falou: bom, já não consigo dar muitos saltos e muitas piruetas, o meu corpo já não permite mais isso. E ele começou a pesquisar e estudar outros tipos de dança que não fossem as danças clássicas, que pudessem ser dançadas por qualquer corpo em qualquer condição. E aí ele começou a fazer uma viagem ao mundo, digamos, ao hemisfério norte, né? Vamos ser realistas, ali na Europa, e pesquisando e estudando danças folclóricas e danças étnicas de diversos povos. E ele chamou essa primeira coletânea de danças, ele ia em cada comunidade e aprendia com o povo local determinadas danças. E ele começou a observar que essas danças que ele aprendia em comunidade tinham algumas características em comum. Principalmente o fato das pessoas se reunirem em círculos e de darem as mãos para dançar. Então, essa é a principal característica da dança circular. Então, o Bernard Vosen, a gente pode dizer que ele foi quem fez o primeiro resgate das danças circulares. Não vou falar que ele é o criador, mais uma vez, porque elas sempre existiram, mas ele que sintetizou e recolheu primeiramente essas informações e essas características desse tipo de danças e transmitiu adiante. Aí, onde foram lecionadas primeiramente essas danças? Na comunidade de Findhorn, na Escócia. Então, Bernard Vosen, na década de 70, em 1976, foi convidado pela comunidade para ministrar essas danças que ele recolheu em suas viagens. Essa comunidade, ela é uma ecovila para o desenvolvimento humano. Então, é uma comunidade, assim, que se preocupa muito com o desenvolvimento do ser humano, com as questões ecológicas, questões de sustentabilidade, diversidade, cidadania, a importância do ser humano para a comunidade. No Brasil, como que as danças chegaram no Brasil? Através de Sarah Marriott, em 1983, ela era uma senhora que morava em Findhorn por alguns anos e foi convidada para vir ao Brasil para iniciar um trabalho de educação holística nos mesmos moldes da Ecovila escocesa. E ela fundou aqui no Brasil e orientou o Centro de Vivências Nazaré, que fica em Nazaré Paulista. Esse espaço, esse centro é uma ecovila aqui no Brasil também, que segue os mesmos moldes de Findhorn e recebe até hoje muitos grupos de danças circulares, e lá foram também ministradas as primeiras danças circulares aqui no Brasil. Depois, a Renata Ramos, que é a minha mestra, minha formadora, conheceu as danças circulares em 92, participou da semana de experiência na comunidade de Findhorn, na Escócia, e para lá retornou em 93, fez o seu primeiro treinamento com a inglesa Anna Barton, que também é referência. Anna Barton era parceira do Bernard Vosen, discípula direta dele, e desde então ela ministra cursos em São Paulo e em vários estados do Brasil. Renata Ramos é ainda uma das pioneiras, referência de danças circulares no Brasil.
E a partir do momento em que a dança circular foi conhecida no Brasil, e esse intercâmbio, ela sempre realiza muitas viagens de intercâmbio entre Brasil e Escócia, e a Renata Ramos começou a levar muitas danças brasileiras para a comunidade de Findhorn. Então, hoje ela tem assim um grupo, ela formou mais de 10 turmas de focalizadores, não sei em qual turma já que ela está, mas a minha foi a 4ª turma que ela formou, e a cada turma que ela forma, além de novos focalizadores, muitos coreógrafos também de danças circulares no Brasil. E eu gostaria de citar também o Guatassara Monteiro e os representantes das comunidades indígenas brasileiras, que também se envolveram com as danças circulares. Aqui a gente tem um movimento forte das cirandas, né, nas comunidades de pescadores. Então, tem um intercâmbio muito grande entre as danças brasileiras e as danças do mundo.